Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar da MyPartner. O meu nome é Sara Souza e sou gestora de produto do ERP e Business Applications. Peço que coloquem as vossas questões na caixa de mensagens ou aguardem o final da sessão, que irá ter um espaço aberto para respondermos às vossas perguntas. Hoje trago-vos a solução do ERP desenhada especificamente para responder aos desafios da indústria da moda. E esta solução é o Microsoft Dynamics 365 Business Central for Fashion, especificamente construído por quem conhece as especificidades do setor, foi desenvolvido à medida das pequenas e médias empresas da indústria da moda. E quando nos referimos à indústria da moda, não estamos a falar só de vestuário, como também estamos a falar de acessórios do setor do calçado, do vestuário corporativo e também de artigos desportivos e promocionais. E além destes, tendo em conta aquilo que também é a experiência da MyPartner, existe um conjunto de outras empresas que, embora não pertençam à indústria da moda, revêem-se nos mesmos requisitos. E requisitos estes como a necessidade de gerir múltiplas variantes do mesmo artigo ou múltiplas cores e múltiplos tamanhos, tendo a mesma base de produto. Dentro destes setores, a aplicação cobre os requisitos próprios das várias tipologias de negócio. Portanto, desde as brand owners até às empresas produtoras de private label, por exemplo, como também as têxteis, cut, make and trim, às confeccionadoras e embaladoras, como também à distribuição e revenda de produtos, seja para grandes superfícies ou pequenas lojas, como também empresas mais globais que abrangem a totalidade do processo, portanto, desde a compra do fio até à revenda ao consumidor final. Em todas estas empresas, estamos a falar de uma única solução que entrega o essencial de A a Z na gestão do negócio, desde o planeamento à concepção e desenvolvimento, na gestão da cadeia de suprimento de necessidades, tendo em conta a carteira de encomendas, que pode ou não ter origem na pré-venda, à gestão logística e tudo isto integrado com a contabilidade e com a administração financeira. E para que possamos compreender melhor a abrangência desta solução, importa revelar alguns números. Esta solução conta com mais de 11.500 utilizadores em cerca de 750 empresas e em mais de 40 países. Ou seja, é sem dúvida uma solução robusta e comprovada mundialmente pelo setor, e estes são alguns exemplos de referências, algumas nacionais, outras internacionais, das mais variadas dimensões e negócios, e algumas delas até bem conhecida pela generalidade das pessoas, como também somos consumidores. Portanto, reforçar que estamos a falar de uma solução comprovada pela indústria, o que é muito importante num processo de implementação deste género, com o impacto que um ERP tem na organização. Até mesmo para evitar a reinvenção daquilo que já foi trabalhado por especialistas que conhecem muito bem o setor. É uma solução que está totalmente integrada e isto é muitíssimo importante porque muito frequentemente encontramos nas empresas da moda cenários em que a multiplicidade de aplicações e ferramentas na gestão diária é imensa. Um software para a gestão das compras, faturação e contabilidade, outro para a gestão da produção, outro se calhar para a gestão da qualidade e múltiplos ficheiros de Excel. Replicação de dados para alimentar vários sistemas operacionais e o sistema de contabilidade, enfim. Com o Business Central for Fashion, estamos a falar de uma solução unificada, uma única solução onde toda a organização trabalha sobre a mesma base de informação, permitindo também depois aos gestores dos departamentos e da própria empresa uma visão global e completa a 360 graus do negócio. Esta solução
está adaptada às necessidades, como já referi anteriormente, e garante a melhor qualidade de execução, até mesmo pela experiência comprovada mundialmente, e que está num estágio de maturidade avançada pela sua longa experiência e que continua também com um forte investimento no futuro, que é um futuro de transformação digital que nunca para. Quando falamos das principais áreas funcionais de importância para esta indústria, falamos automaticamente da gestão da informação do produto, portanto, PDM. Também a gestão dos ciclos de vida dos mesmos, desde a concepção e desenvolvimento de um novo protótipo até à produção de amostras, o ciclo de pré-venda e distribuição, como também depois toda a gestão das vendas de produtos, sejam eles novos produtos ou produtos recorrentes, os never out of stock, por exemplo, ou aqueles produtos de catálogo. E falando em pré-venda e amostras, falamos também obrigatoriamente da necessidade de realizar em massa cancelamentos ou substituições dos produtos ou das cores, ou até mesmo dos tamanhos, embora menos frequente, que estão em encomendas de pré-venda e que não avançam para o ciclo de distribuição. E por isso é necessária a substituição em massa de uma cor por outra, por exemplo. Toda a gestão também das compras, com o planeamento das matérias-primas, os acessórios de embalamento, os acessórios de confecção, aos tecidos, até mesmo aos fios, no caso da tecelagem, e todos os produtos intermédios que estão na base do produto acabado, tendo isto por base a gestão precisa do inventário, alinhado também com a eficaz gestão dos processos de armazém. Em empresas com processos de importação ou exportação, cujo tempo de expedição é bastante longo, pode ser determinante uma gestão clara do processo, com a rota completa da carga planeada nos dias, de acordo com as entidades comerciais e transportadoras. E por fim, e muito importante em contextos multi-empresa, um motor que permite a identificação da empresa-mãe, a principal, logística e comercial, onde a equipa trabalha, e as várias empresas financeiras subsidiárias, onde são gerados automaticamente os documentos de compra e venda interempresa. Entrando um pouco em detalhe, ainda que muito alto nível, ao nível da gestão das fichas técnicas de produto, falamos da possibilidade de ter uma visão única da verdade, ou seja, centralizar a gestão das várias cores, dos vários tamanhos do mesmo artigo numa só ficha, poupando assim tempo e aumentando a produtividade, quer na introdução de dados, quer no rastreio e consulta. No ERP, controlar também desde as informações gerais relativas a modelos, coleções, marcas, como também associar as respectivas tabelas de medidas com indicações necessárias para a produção, a listas de materiais necessários para a produção do artigo, bem como o circuito produtivo com os vários setores da produção onde o artigo deverá passar para ser transformado. Tudo isto, no final, permite também o cálculo da folha de custos do artigo com a possibilidade de simulação de diferentes cenários para perceber, por exemplo, a viabilização de uma coleção ou de um artigo ou então qual a melhor forma de o reaprovisionar, se por compra, se por via da produção, seja ela interna ou com uma ou mais fases do processo subcontratadas, por exemplo. Ao nível do PLM, temos uma base para controle das várias atividades e tarefas necessárias ao desenvolvimento de um artigo, com a possibilidade de gestão dos ciclos de amostras de pré-venda, com ou sem aprovação do cliente, entre outras. E aqui importa destacar a flexibilidade de configuração da aplicação, permitindo que os artigos sigam um caminho mais complexo e outros mais simplificados, por exemplo. É, portanto, uma opção de configuração por produto ou por coleção ou por marca.
Na gestão de encomendas, em qualquer tipo de encomenda, sejam de pré-venda ou venda direta, fazemos recurso de uma visão em matriz para simplificar a consulta e a introdução de quantidades por cor e tamanho do mesmo artigo, sendo possível fazê-lo artigo a artigo ou até mesmo por catálogo de produtos. Também a possibilidade de gerir dentro da matriz a introdução de encomendas para múltiplos endereços de envio, ou seja, em que para o mesmo cliente queremos descarregar em várias lojas distintas, por exemplo. O objetivo? Aumentar a produtividade das equipas. Como já referi anteriormente e sem ser exaustiva novamente, a possibilidade de gerir os cancelamentos e substituições com ou sem repercussão no cálculo dos preços. E através de uma funcionalidade que permite manter o histórico de alterações e cancelamentos para futuras análises de mercado ou de cliente. Ao nível das compras, desde a gestão de contratos de fornecimento, com entregas dispersas ao longo do tempo, à gestão de pedidos de orçamentação, com ou sem transformação em encomenda, também a introdução direta de pedidos ao fornecedor, mas também o planeamento e a sugestão automática das compras a realizar através do motor de cálculo do MPS e MRP. E quando falamos de um cálculo preciso do MPS e MRP, falamos consequentemente da gestão eficaz do inventário e dos processos de armazém. Por vezes encontramos nas empresas cenários em que os processos de armazém não acontecem on time no sistema que gera as compras. E este desfazamento cria sérias dificuldades no planeamento eficaz e na visão transparente dos dados. O Business Central for Fashion, além de permitir a integração dos vários processos no mesmo sistema, permite também acoplar uma solução de mobilidade para a gestão dos armazéns, que permite agilizar ainda mais os processos, sejam eles de recepção, de expedição, de transferências, sejam elas entre diferentes localizações, internas ou externas, ou posições dentro do próprio armazém, passar de uma zona do armazém para outra distinta. Neste sentido, recomendo a visualização do webinar 3 passos simples para otimizar os seus processos de armazém, para que possam visualizar a solução de mobilidade que é possível de ser adotada nos vossos armazéns. Ao nível da gestão do tráfego, novamente, sem me estender muito mais sobre este tema, estamos a falar de um eficaz controlo dos processos de importação e exportação, o que possibilita também informar rapidamente os nossos clientes sobre os lead times esperados e perceber e atualizar as nossas disponibilidades assim que o produto já é da nossa propriedade. Para finalizar, os processos interempresas, para melhor colaboração entre as subsidiárias e a empresa-mãe, aumentando a transparência e o controlo dos processos que podem e devem ser o mais automatizados possível. E sem mais demoras, vamos passar a uma curta apresentação da solução. O objetivo de hoje é que percebam a potencialidade da ferramenta, pois não há tempo de mostrar tudo. Estamos a falar de uma solução que é muito completa, com muitas funcionalidades, e daí também a importância do parceiro para compreender as necessidades e mapear para o sistema. Acedendo então aqui ao Business Central, como podemos ver, ele está acessível online através de qualquer browser de internet. Aqui estamos na página inicial de entrada e este é um
um portal de entrada que pode ser personalizável e existe um conjunto de perfis distintos em função de cada utilizador. Portanto, cada utilizador tem um tipo de perfil, alguém mais ligado à contabilidade ou mais ligado às vendas, ou então um perfil mais associado às compras ou mais aos armazéns. Enfim, existe de base algum conjunto de perfis que, em função do tipo de ações que realiza no seu dia a dia, têm um ecrã de entrada distinto para agilizar o processo no dia a dia. Portanto, aquilo que eu vejo nesta página de entrada são aqui numa parte superior os pontos de menu principais a que normalmente eu quero aceder. Portanto, eu estou com um perfil mais genérico para esta demonstração e, portanto, tem aqui alguns pontos de acesso à área financeira, outros à área de desenvolvimento de produto e dentro do desenvolvimento de produto a lista com todos os artigos, os materiais, as épocas, os temas, portanto muito ligado à área das coleções, folhas de cálculo para custeio, para entendermos se o custo de um artigo está ou não ajustado. Também aqui alguns pontos mais associados à área das vendas, desde logo os clientes e os contactos, como também as encomendas, faturas, notas de crédito. O mesmo associado às compras, alguns pontos também mais associados à área logística, com as transferências, o processo de tráfego para gerir as importações e exportações, aqui algumas figuras associadas aos processos de recolha para entregas e expedições, enfim. E depois aqui alguns pontos mais de análise e consulta avançada, nomeadamente de registros que já tínhamos feito no passado. Aqui um pouco mais abaixo temos algumas das ações principais que à partida poderei querer fazer e depois um conjunto de indicadores que também me permite ter uma noção do estado atual do negócio. Por exemplo, aqui algumas atividades relativas a vendas, quantas encomendas de venda é que eu tenho libertas, quantas encomendas de venda é que estão em aberto para serem finalizadas, destas quais é que já foram parcialmente enviadas, qual é que estão num estado de urgência para serem enviadas e faturadas. O mesmo aqui associado às encomendas de compra. E depois aqui também alguns indicadores relativos aos recebimentos e cobranças. E aqui também algumas estatísticas mais genéricas relativamente a receitas e custos. Importa aqui dizer que estes indicadores podem ser personalizáveis, tendo em conta aquilo que é o mais importante dentro da nossa organização para cada tipo de perfil. E depois, sobre estes indicadores, nós temos sempre a possibilidade de clicar e consultar o detalhe que justifica este valor. E isto é algo que é transversal à aplicação, sempre que vemos estes indicadores a uma cor distinta, significa que podemos clicar e consultar o detalhe. Por exemplo, estamos aqui na listagem das encomendas de venda neste momento, portanto as encomendas de venda que estão libertas. Aqui vemos que temos estas encomendas todas, que são para estes clientes, que têm estes números de documento externo. Neste caso são encomendas de pré-venda para estes armazéns. Temos aqui logo algumas informações sobre as encomendas. E depois aqui numa barra lateral temos algumas estatísticas importantes de consulta de informação, neste caso relativamente ao cliente. E se repararmos no seguimento daquilo que estava a dizer, de podermos transversalmente à aplicação consultar o detalhe e ir saltando de uns pontos para os outros, aqui conseguimos ver que o saldo deste cliente é de 9.000 euros e se clicarmos conseguimos perceber o que é que justifica aquela mesma conta corrente
e aqui conseguimos ver o detalhe que foi desta fatura e poderíamos navegar ainda mais para ver todo o detalhe da fatura em questão. Voltando ao ponto principal e tocando aqui em algumas funcionalidades mais importantes na área da moda, aceder aqui, por exemplo, à lista de artigos sazonais. E aqui na lista de artigos temos também logo um conjunto de informações que conseguimos perceber de cada um dos artigos, nomeadamente informações gerais, como a coleção, qual é que é a época de coleção, se é primavera-verão, se é outono-inverno. Temos também aqui a indicação da marca, do género a que se destina, ou se é para criança ou não. Temos também aqui logo a visibilidade não só do estado do produto, que veremos um pouco mais à frente, mas também da fase de PLM em que o artigo se encontra, custos, aqui outras informações que possam ser relevantes, e também aqui nesta barra lateral direita, logo algumas imagens que nos ajudam a identificar quais são os artigos e até em que cores é que estão disponíveis, por exemplo. E aqui algumas informações, nomeadamente onde é que este produto está a ser utilizado e saltar para esses mesmos documentos. Aqui podemos sempre associar também aos artigos notas e links, principalmente esta questão dos links, às vezes para documentação que esteja numa pasta partilhada no servidor ou até para a nossa gestão documental na cloud, como é o exemplo do SharePoint, por exemplo. Aqui é importante referir que todas estas informações que aqui estamos a ver podem também ser restringidas em função do perfil de utilização de cada pessoa, de cada colaborador, e portanto eu posso ter informações que não queira que algumas pessoas consultem, e essa é uma configuração em termos de seguranças e permissões que podemos fazer. Acedendo então agora aqui a um artigo, vamos por exemplo pesquisar por um hoodie, por exemplo. Vamos abrir aqui este artigo. E aqui na ficha do produto é onde vamos centralizar toda a informação relativamente a este produto. Neste produto nós vamos ter informações gerais, portanto indicar qual é que é a unidade de medida do artigo, sendo que eu posso ter múltiplas unidades de medida do mesmo artigo, eu posso movimentá-lo à peça, como posso movimentar à caixa ou aos packs, portanto temos aqui várias opções. Os estados do produto em que me permite definir se eu quero que um determinado artigo possa ou não ser movimentado para compras ou para vendas, para recepções ou expedição. Portanto, dependendo da fase em que o artigo esteja, se está em desenvolvimento de produto, eu não quero fazer qualquer tipo de movimentação com o artigo, eu ainda estou só em fase de desenvolvimento, mas num caso em que já seja um produto de transação recorrente, então eu não quero nenhum processo bloqueado. Já no caso de um produto em que eu queira bloquear apenas as vendas e tudo o resto mantém-se como está, podemos aqui definir só queremos estes processos a serem bloqueados. Além disso, como já tínhamos visto, o género, a coleção, a marca, o tema, e temos aqui também a parte principal na gestão de múltiplas variantes de um artigo, que é a cada artigo eu vou indicar qual é que é a grelha de tamanhos que se aplica a este produto, e eu posso ter diferentes tipos de grelhas de tamanhos. Se calhar tenho uma grelha de tamanhos para crianças, outras para homens, outras para mulheres,
umas para uns tipos de produtos, outras para outros. E após selecionar o tipo de grelha que se destina a este artigo, eu vou ainda ter a possibilidade de dizer que, no caso deste produto em específico, ele só é comercializado, e aqui eu posso ter mais ou menos tamanhos selecionados em função daquilo que pretendo para este produto em específico. Neste caso, este produto está disponível em todos os tamanhos da grelha de tamanhos. O mesmo acontece com as cores. Eu posso ter vários grupos de cor e associo a um artigo o grupo de cor a que se destina, até para estar segmentado e ser depois mais fácil a seleção e a gestão das cores. E depois vamos dizer, destas cores todas, este artigo está disponível em preto, em branco e em rosa. Ok? Aqui temos também a possibilidade de definir qual é que é a composição do artigo e qual é que é, por exemplo, o período em que ele vai estar disponível para ser entregue. E temos também algumas informações mais genéricas, como por exemplo, informações de produto e de tratamento e de embalamento dos artigos. Portanto, aqui algumas informações mais genéricas, como de quem é o design, o tipo de padrão. Se quiser, posso associar também algumas imagens. O mesmo associado aqui à temperatura, à forma como o produto deverá ser lavado e tratado, e as imagens que queremos ter aqui para consulta ou para posterior impressão em etiquetas, por exemplo. E aqui também algumas informações de embalamento do artigo. Mas também tudo aquilo que sejam informações para a integração contabilística, em que alguém da área financeira acede e vai aqui parametrizar o sistema, e depois em automático, cada vez que alguém está a fazer alguma coisa na produção, a fazer uma compra, uma venda, tudo isto tem um reflexo financeiro, sem que as pessoas precisem de saber qual o tipo de movimentação que está a ser feito. Também ao nível dos produtos, eu posso então indicar se o meu produto é comprado, se ele é produzido ou se ele até é um produto de assemblagem, nos casos dos packs que queremos fazer aos artigos, por exemplo. E temos também então a possibilidade de definir qual é que é o roteiro que o produto tem de passar para ser produzido, portanto, quais são as operações, os departamentos, as secções em que o artigo vai passar para ser transformado. E aqui, tipicamente, eu tenho uma estrutura de produção que é aplicável a vários produtos, porque para produzir o mesmo tipo de produto vai passar mais ou menos nos mesmos setores. E depois algo mais específico, que é a lista de materiais. Portanto, eu vou dizer quais são os materiais em específico que vou precisar de utilizar para conseguir produzir aquele produto. E aqui eu posso precisar de vários tipos de produtos, desde tecidos, a etiquetas, a acessórios de confecção, pad prints, transferes, portanto, todo o tipo de artigos que sejam utilizados, eu posso aqui definir na lista de materiais. E tenho também aqui alguns aceleradores na própria configuração da lista de materiais, para que seja mais fácil eu dizer o que é que eu vou precisar de consumir para os várias cores e os vários tamanhos deste produto. Portanto, eu primeiro faço aqui uma configuração geral para uma determinada cor e para um determinado tamanho de referência, e depois vou fazer a extrapolação das quantidades por percentagem ou por valor de crescimento em função do tamanho de referência para os restantes, como também posso indicar que
a cor e o tamanho que vai ser utilizado do meu produto final possa seguir exatamente a mesma lógica do meu produto acabado. Ou seja, neste caso, se eu indico que o meu tecido tem exatamente as mesmas cores que o meu produto acabado, então automaticamente eu sei que para produzir a camisola em preto vou usar o tecido preto e para usar a camisola em branco eu vou usar o tecido em branco. E o mesmo acontece com os tamanhos. Aqui só mostrando também outro artigo para dar aqui um contexto diferente. Além disto que estamos aqui a ver, entrar só aqui neste vestido. Para complementar a informação que vai para a produção, nós temos também as tabelas de medidas em que nós podemos, por fase do artigo, em função da fase em que estamos em protótipo, em design, em fit sample, ou estamos até já na pré-venda, nas várias fases do artigo, nós podemos dizer quais são as medidas que devem ser retiradas ao produto ao longo da sua produção para garantir que está conforme os requisitos técnicos e o valor que deve verificar em cada um dos tamanhos que foi escolhido para o produto. Sendo também possível colocar aqui uma tolerância e associar comentários e imagens a esses comentários. Por exemplo, neste caso, temos aqui um comentário e a imagem que ajuda a compreender o comentário. Tudo isto depois permite que possamos fazer, por exemplo, uma impressão deste documento para que depois seja entregue à produção e acompanhe o fluxo na fábrica. Portanto, temos aqui a tabela de medidas com a imagem principal introduzida, os vários códigos de medição que nós dissemos que devem ser verificados, os valores que devem ser observados em cada um dos tamanhos, a tolerância aceite e depois os comentários em que eu digo que para a posição chest eu tenho de ter este cuidado, na posição waist tenho que ter outro cuidado e assim sucessivamente, e posso ter aqui um conjunto de indicações que ajudam à produção no processo de medição. Voltar só aqui novamente ao artigo anterior, portanto eu aqui pesquisei por descrição do produto, mas poderia também pesquisar pelo código do artigo, portanto a informação que eu souber eu posso pesquisar e o sistema devolve todos os resultados que estejam dentro daquele valor, para mostrar que em função destas listas de materiais, em função do circuito que o produto vai ter, nós podemos aqui fazer as simulações de cálculo de custo de um artigo. No caso aqui deste UDI, temos aqui duas simulações que estão certificadas, uma que explora produção interna e um outro que explora o caso de compra. E podemos consultar cada uma delas para perceber, neste caso, desculpem, deixem-me só voltar para trás. Portanto, podemos consultar o detalhe de cada uma delas para ver o custo que uma e outra têm e de que forma é que são calculados. Portanto, neste primeiro caso, sendo a exploração por via da produção, eu aqui tenho já associada qual é a lista de materiais e a gama operatória que já tinha definido para o artigo. Posso fazer simulações para diferentes volumes de produto, até para perceber qual é que é a quantidade mínima que me é favorável de produção.
E depois tenho aqui um conjunto de rúbricas que posso especificar, que podem ser calculadas de forma automática ou com algum tipo de introdução manual, em que vamos simular aqui todos os custos, desde os de produção até custos de fretes, de encargos financeiros, ter também aqui margens definidas, markups, tudo isto para termos aqui um cálculo automático dos valores de custo e de preço final ao nosso cliente, seja ele o cliente loja ou o cliente final. Sendo que podemos também fazer aqui alterações, ou seja, simulações na própria lista de materiais que foi definida previamente, para percebermos se tem um impacto favorável ou não na nossa folha de custos. Da mesma forma que ao nível das compras, podemos também fazer aqui uma simulação. E neste caso já não definimos lista de materiais nem gama operatória, vamos sim definir um preço de compra e todas as rúbricas aplicáveis a esse mesmo processo, para termos aqui um cálculo automático desses mesmos custos. Aqui a possibilidade de ter também algumas fórmulas inteligentes, portanto, através de configuração, todas estas rúbricas podem ser alteradas. Isto não é uma base fixa, mas sim personalizável em função das necessidades. Isto depois permite-me fazer, por exemplo, uma comparação de custos para entender o que é que poderá ser mais favorável numa e outra opção. Sem mais demoras, vamos então para uma encomenda de venda, só para que possamos ter aqui também um look and feel do método de introdução através de matriz. Eu vou abrir aqui a lista das encomendas de venda. Aqui nas encomendas, vamos, por exemplo, aqui esta última que estávamos a criar. Depois de identificarmos o nosso cliente e o tipo de encomenda, sendo que aqui no tipo de encomenda nós podemos diferenciar aquilo que são as encomendas de pré-venda, daquilo que são encomendas diretas ou encomendas tardias, e portanto ter aqui diferentes regras para cada uma delas. Portanto, numa encomenda de pré-venda, por exemplo, se calhar eu quero que a data de entrega seja a data do início do período de entrega do nosso artigo, mas não quero ter qualquer tipo de alerta de falta de estoque, porque ainda estou em pré-venda. Da mesma forma que, se for uma encomenda direta, eu quero que me ignore o período de entrega e que haja um alerta de estoque, para eu perceber no momento de introdução da encomenda se vou ter disponibilidade ou não. Da mesma forma que posso ter aqui outro tipo de regras, como os cancelamentos, sejam baseados em que tipo de datas, se é uma backorder ou não, portanto, se eu vou ter múltiplas entregas para esta encomenda ou se será tudo satisfeita numa só. Também o registro de diferenças, portanto, eu posso ter uma encomenda com umas determinadas quantidades, mas aquilo que eu vou enviar pode ser ligeiramente abaixo ou ligeiramente acima do que é suposto, e portanto o registro da diferença em automático fica aqui com uma justificação logo por defeito especificada por cada tipo de encomenda, entre outras coisas. Na introdução da encomenda, eu posso fazer uma introdução diretamente a um artigo, em que posso pesquisar pela descrição ou pelo código do produto, ou até mesmo poderia pesquisar pela referência que este produto tem para o meu cliente, se assim quisermos.
Podemos então aqui, automaticamente é aberta a matriz para este artigo. Eu aqui consigo ver se o artigo está ou não disponível ou se está bloqueado em alguma dos seus tamanhos. Consigo também ver aqui e introduzir aqui na matriz, por cada uma das cores e por cada um dos tamanhos, as quantidades a encomendar. Portanto, eu quero 100 S brancos e quero, por exemplo, 50 ou 500 M's pretos. Quando saio da matriz, automaticamente a quantidade é atualizada com a totalidade das várias variantes daquele artigo. Portanto, eu consigo perceber que estou a encomendar 600 deste produto, mas a qualquer momento consigo perceber que estes 600, se eu clicar, são nestas cores variantes que aqui estamos a ver e podemos fazer alterações se assim quisermos. Outra forma de introdução das encomendas para ser ainda mais rápido é através de catálogos. Portanto, eu aqui posso ter vários catálogos disponíveis, vou escolher um dos catálogos e em automático o sistema irá me abrir a matriz para que eu possa fazer a introdução das minhas quantidades de encomenda por cada um dos artigos deste catálogo. Portanto, eu aqui, se repararmos, temos vários artigos nas suas várias cores. Portanto, o artigo 10.000 está disponível em preto, em azul, em vermelho e em roxo. O artigo 10.001 em cor-de-rosa, em preto. Portanto, continuamos por aqui fora. Se formos mudando, vemos também as imagens aqui do lado direito a serem atualizadas e vemos a imagem do artigo, que também pode facilitar. E depois à frente vamos então dizer quais são as unidades que queremos de cada cor variante. Portanto, eu aqui vou colocar, por exemplo, 100 do S preto e vou escolher aqui do outro produto, 10.001, em cor-de-rosa, 200 unidades. Saindo da matriz, automaticamente o sistema coloca-me aqui as várias linhas de produtos com as respectivas quantidades nas suas variantes. Assim sendo, chegamos ao fim deste webinar. Sintam-se confortáveis para colocar questões que tenham e, antes de passarmos às vossas questões, recomendo-vos sempre que estejam atentos às nossas redes sociais e se inscrevam nos próximos eventos que vamos divulgando no nosso site em www.mypartner.pt na área de eventos. Esperamos que tenham gostado e deixo agora espaço para que vocês possam colocar questões. Obrigada.